Olá pessoal, espero encontrá-los bem. Na aula de hoje a gente vai continuar o estudo das comunicações, dos atos de comunicações processuais, onde a gente vai, para finalizar, falar sobre as intimações e também sobre as cartas. Até a aula anterior nós concluímos sobre a citação, onde vimos as características, o conceito, nulidades, efeitos e espécies de citação. Então, retomando agora de intimação. O que é intimação? Bem, a citação, o primeiro ato de comunicação que vimos na aula passada, é o ato através do qual se inicia o processo para a figura do réu, onde o réu ele é convidado a participar do processo. Só existe uma citação no processo, que é no início do processo, para cada réu, claro, né? Se houver mais de um réu, mais de uma citação. Mas para cada réu só existe uma única citação. Onde ele inicia a sua relação processual, onde ele ingressa naquela relação e a partir dali aquela relação angular, né? Aquela relação, melhor dizendo, triangular do processo é estabelecida. Já as intimações, elas ocorrem em diversas situações no processo. Porque a intimação nada mais é do que uma comunicação de um ato processual que foi realizado ou de um ato processual que está para ser realizado. Como diz o artigo 269, intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. Então, ou algum ato foi realizado no processo, ou algum ato está para ser realizado no processo, e aí se comunica às partes, a ambas ou uma das partes do processo, para aquele ato, para realizar aquele ato ou para tomar conhecimento daquele ato que foi realizado. Essa é a ideia da intimação. Então, num processo, existirão diversas intimações, né? Desde o início, por exemplo, quando o juiz determina a citação do réu, o réu responde, o autor ele vai ser intimado. Primeira intimação, o autor vai ser intimado para replicar. Ou quando o autor é intimado da data da audiência inicial, da audiência de instrução, de mediação e conciliação. O autor fez a petição inicial, o juiz determina a audiência e já intima o autor dessa audiência, por exemplo. Então, intimação ela vai acontecer desde o início até o final, quando sai a sentença e as partes são intimadas para tomar conhecimento daquela sentença, ato passado e ato futuro, realizarem o seu recurso, apresentarem o seu recurso, se for o caso, né? Então, a intimação ela vai acontecer em diversas etapas ao longo do processo. A intimação ela acontece em regra de ofício, ou seja, a iniciativa para realizá-la, em regra, é de ofício, ou seja, o próprio juiz, no exercício de sua função jurisdicional, em virtude daquele princípio do impulso, né, processual, do impulso oficial, ele já determina a realização das intimações. Olha o que diz o artigo 271 do Código de Processo Civil. O juiz determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Ou seja, via de regra, quando acontece um ato onde as partes devem ser comunicadas, ou quando está para acontecer um ato para quais as partes precisam ser comunicadas, o juiz de ofício já determina essa intimação. Essa é a regra geral. Isso, mais uma vez, reflexo do princípio do impulso oficial, que diz que, uma vez o processo iniciado, pela iniciativa das partes, inércia, o processo se desenvolve mediante impulso oficial, mediante a própria atividade do jurisdicional, que exige e que espera que seja atingido o fim daquele processo num tempo razoável. Mas o artigo 269 do CPC traz uma novidade, traz algumas novidades interessantes também em relação à intimação, algumas novidades. Olha o que dizem os parágrafos 1º e 2º. Parágrafo 1º. É facultado aos advogados promover a intimação do advogado da outra parte por meio do correio, juntando aos autos a seguir cópia de ofício de intimação e do aviso de recebimento. Olha que coisa diferente. De novo, é facultado aos advogados promover a intimação do advogado da outra parte por meio do correio, juntando aos autos a seguir cópia do ofício de intimação e do aviso de recebimento. O CPC, trazendo ainda mais as partes para colaborar com o processo,
previu a possibilidade, é uma faculdade e não uma obrigação. É uma faculdade que o advogado de uma das partes do processo, do autor ou do réu, para tentar agilizar o andamento do processo, depois que o juiz fez o despacho, emitiu o despacho, determinando que seja intimada a parte contrária, o advogado ele pode, pegando a cópia desse despacho, né, dessa decisão ou da sentença do juiz, ele pegando uma cópia disso, ele vai fazer um ofício, ele mesmo redigindo, determinando a intimação, realizando a intimação do advogado da parte contrária. Ele pega, como diz o parágrafo 3º, né? O ofício de intimação deverá ser instruído com cópia do despacho, da decisão ou da sentença. Ou seja, ele pega esse ofício, ele pega essa decisão, esse despacho ou essa sentença, envia tudo isso pelos correios com aviso de recebimento e quando o AR retornar para o endereço dele, ele faz juntada ao processo. E ali será realizada a citação, a intimação, melhor dizendo, será considerada realizada a intimação da parte contrária através do seu advogado. Olha que situação interessante. Que de certa forma, principalmente em poderes judiciários abarrotados de trabalho, lentos, isso facilita o andamento dos processos e é uma previsão possível aí pelo novo CPC. Então, via de regra, a intimação ela é feita pelo juiz de ofício, mas o CPC permite que os advogados façam as intimações um do outro, seguindo essas regras aí previstas nos parágrafos 1º e 2º do artigo 269. Quais as formas de intimação? Bem, a intimação, via de regra, ela deve ser feita de forma eletrônica, ou seja, dentro do sistema do processo judicial eletrônico, quando os processos são eletrônicos. Processos eletrônicos, as intimações devem ser feitas de forma eletrônica dentro desse sistema, onde, né, a estrutura do Poder Judiciário, os servidores que compõem o Poder Judiciário, vão movimentando o processo digitalmente e enviar as intimações para a caixa de entrada das partes, né? Então, as partes os advogados das partes são cadastrados no sistema onde transcorre aquele processo e lá eles vão receber essa intimação eletrônica numa caixazinha, como se fosse uma caixa de e-mail, né? Uma caixazinha de entrada onde ele recebe essas intimações. Então, via de regra, as intimações elas devem ser feitas de forma eletrônica. Porém, quando não possível a realização de forma eletrônica, a forma preferível é que ela seja realizada mediante diário oficial eletrônico. Então, primeiro, forma eletrônica pelos sistemas dos processos eletrônicos. Os processos não são eletrônicos, é um processo físico. Ou então, ainda não foi desenvolvida a ferramenta necessária, tecnológica necessária no processo eletrônico daquele tribunal para realizar a intimação eletrônica. Faz-se a intimação na pessoa do advogado pelo diário oficial eletrônico do Estado, né? Do Estado ou da União, dependendo de qual justiça estamos falando. Se for justiças do âmbito federal, o diário da União; se for justiça estadual, diário estadual. Ainda é possível que seja realizada a intimação por oficial de justiça. Essa aqui vai ser mais comum quando se trata de intimações pessoais da parte, autor ou réu, quando essa parte ela precisa, por ela mesma, realizar um ato, como por exemplo, ela precisa realizar o pagamento daquilo que foi determinado em uma sentença, numa fase de execução. Ela que precisa realizar o pagamento, ela recebe essa intimação pessoal, via de regra. Ou ela pode ser também a intimação feita por correspondência, por carta, né, pelos correios. Muito rara de acontecer, só realmente vai acontecer quando não for possível a eletrônica por diário ou por oficial. Então essas seriam as formas de realização das intimações. E a gente vai, a partir de agora, ler alguns artigos que falam dessas regras. Artigo 270 vai falar da intimação eletrônica. As intimações realizam-se sempre que possível, ou seja, regra geral, por meio eletrônico na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no parágrafo 1º do artigo 246, em relação às intimações pessoais, né, ou às intimações por sistema também. Intimação por diário oficial, artigo 272. Quando não realizada por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial
E aí esse 272 e seus parágrafos, que são diversos, vão trazer diversas regras de como é que deve ser realizada essa intimação por diário eletrônico. Vamos lá. Parágrafo 1º. Os advogados poderão requerer que na intimação a eles dirigida figure apenas o nome da sociedade a que pertençam, desde que devidamente registrada na Ordem dos Advogados do Brasil. Se a sociedade, se o escritório de advocacia tem sua própria OAB, é registrado diretamente no Conselho de Ordem, né, na Ordem dos Advogados do Brasil, podem os advogados requerer que a intimação se dê exclusivamente em nome do escritório, dessa sociedade, que tem a sua própria OAB. Se, porém, não há uma formalização dessa sociedade de advogados junto à OAB, então não tem como utilizar dessa possibilidade prevista no parágrafo 1º. Parágrafo 2º. Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da Sociedade de Advogados. Terceiro, a grafia dos nomes das partes não deve conter abreviaturas. Essa é a ideia geral, mas aqui eu já faço um comentário. Nas ações que envolvem sigilo de justiça, como ações de família, é comum e é até uma prática recomendável, apesar de não estar contida na lei, mas é uma prática recomendada que os tribunais utilizam, de que nas intimações em relação a esses processos se abrevia, grafa o nome das partes apenas com as iniciais, A.S.M, por exemplo. Então, só as iniciais dos nomes daquelas pessoas. Claro, vindo o nome do advogado e sua AB de forma completa. Que é para quê? Como a intimação ela é feita, via de regra, direcionada ao advogado, porque o advogado quem vai realizar os atos de andamento do processo, ele vai, de qualquer forma, receber aquela intimação. E com o número do processo que aparece lá, ele pode identificar qual o cliente que ele está representando naquele processo, com o número do processo e as iniciais. Então, entende-se que isso não iria ferir essa exigência, né, da grafia dos nomes das partes. Então, seria uma exceção. Então, nesses casos excepcionais de ações que envolvem sigilo, é possível que o nome das partes, dos advogados não, mas das partes, venham apenas com as iniciais para resguardar esse sigilo, ok? Continuando aqui os parágrafos do 272. Parágrafo 4º. A grafia dos nomes dos advogados deve corresponder ao nome completo e ser a mesma que constar da procuração ou que estiver registrada na Ordem dos Advogados do Brasil. Isso é muito importante, gente. Vocês pesquisarem jurisprudência sobre o tema, vocês vão encontrar diversas jurisprudências de, por exemplo, intimações que foram consideradas nulas porque vinha abreviando o nome do advogado ou porque vinha sem o número da OAB do advogado. Então, é muito importante isso. Quinto, constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desentendimento implicará nulidade. Então, é uma situação muito comum também. Principalmente quando há situações de subestabelecimento sem reserva de poder. Aliás, com reserva de poder. O que é isso? É assim. Um advogado ele é contratado para realizar para acompanhar um determinado processo. Porém, para alguns atos específicos, ele pode, é uma prerrogativa do advogado, estabelecer um representante, um outro advogado para realizar aquele ato por ele. Então imagine que esse advogado, ele viajou e ele precisa que um advogado compareça àquela audiência por ele. Então ele faz um subestabelecimento com reserva de poderes. O que é isso? Subestabelecer é transferir poderes da procuração com reserva de poderes, ou seja, ele continuando sendo advogado. Subestabelecimento sem reserva de poderes, o advogado que está subestabelecendo, ele sai, se desliga do processo e aquele que ele está passando os poderes fica sendo um novo advogado. Mas quando faz o subestabelecimento com reserva de poderes, ele escolheu aquele advogado só para ir para uma audiência, não foi para ser o advogado do restante do processo. Então, as intimações, nada mais natural que continuem ocorrendo exclusivamente no advogado inicial. Então, o advogado ele pode colocar lá, requer que as intimações ocorram exclusivamente no nome de fulano de tal.
Se ocorrer intimação em nome de outro advogado, que também faz parte do processo, mas que não seja aquele que pediu-se essa exclusividade, a lei aí está dizendo que aquela intimação será considerada nula. Sexto, a retirada dos autos do cartório da secretaria encarga pelo advogado, por pessoa credenciada a pedido do advogado ou da sociedade de advogados, pela advocacia pública, defensoria pública ou ministério público, implicará a intimação de qualquer decisão contida no processo retirado, ainda que pendente de publicação. Imagine em processos ainda físicos, em que há uma necessidade de fazer carga do processo. Carga é retirar o processo da vara, né, e levar até seu escritório, sua residência. Essa é a ideia de carga, ficar na posse daquele outro indivíduo. Se o advogado, se tem lá ainda para ser realizada a intimação de um ato, imagine, sai uma determinada decisão do juiz, só que ainda a parte não foi intimada. Só que o seu advogado chega lá e realiza a carga. No momento em que ele faz essa carga, ele retira esses autos, ali é considerado que ele foi intimado. Naquele momento ele foi intimado. É isso que diz o parágrafo 6º. Parágrafo 7º. O advogado e a sociedade de advogados deverão requerer o respectivo credenciamento para retirada de autos por preposto. Então, se o advogado não pode ir lá retirar os autos físicos, mas ele quer que uma pessoa representante dele, um empregado dele, retire os autos, ele tem que fazer o credenciamento desse preposto antes disso. Oitavo, a parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido. Imagine que alguma dessas regras aí foram violadas, o advogado ficou sabendo daquela intimação de forma tardia e ele vai impugnar, ele vai alegar a invalidade daquilo. Então, imagine que ele já tinha sido intimado para realizar o ato, então ele pode já praticar o ato, imagine, era para se manifestar sobre testemunhas, se ele queria prova testemunhal, quais, para ele arrolar as testemunhas do processo, que ele queria utilizar naquele processo. Então, a intimação foi feita violando essas regras. Ele não foi tecnicamente intimado, mas ele, ao tomar conhecimento daquele vício, ele faz sua manifestação indicando as testemunhas e abre um tópico inicialmente para falar sobre a nulidade. Olha, a intimação que foi realizada foi irregular, por isso, portanto, venham fazer agora, apresentar agora o meu rol de testemunhas e esse ato será considerado tempestivo. Se ficar provado que houve irregularidade, obviamente. Nono, não sendo possível a prática imediata do ato diante da necessidade de acesso prévio aos autos, a parte limitar-se a arguir a nulidade da intimação, caso em que o prazo será contado da intimação da decisão que a reconheça. Então, nessa mesma hipótese que a gente estava falando anterior, mas imagine que o juiz intima e para realizar esse ato precisa ter acesso ao processo. Então, primeiro ele faz uma petição só alegando a irregularidade, depois, quando o juiz decide sobre a irregularidade, ele tem acesso ao processo e ele faz a sua manifestação. Por oficial, escrivão ou por correspondência. Algumas regras aí previstas nos artigos 273 a 275 do CPC. Olha o que diz esses artigos. 273. Se inviável a intimação por meio eletrônico e não houver na localidade publicação em órgão oficial, diário oficial, incumbirá o escrivão ou o chefe de secretaria intimar de todos os atos do processo os advogados das partes. Pessoalmente, se tiverem domicílio na sede do juízo, ou 2, por carta registrada com aviso de recebimento, quando forem domiciliados fora do juízo. Essa hipótese, gente, é uma hipótese muito rara de acontecer. Então, olha que situação. Aquele lugar não tem, aquela localidade não tem, como está dizendo aí, um diário oficial. Naquela localidade, além de não ter diário oficial, não tem um processo eletrônico e não tem um diário oficial. Então é uma situação muito improvável. Por quê? Porque ou na atual situação da gente, no Brasil como um todo, ou os processos já são eletrônicos, ou os poucos locais, os poucos órgãos judiciários que ainda não têm processo eletrônico, há diário eletrônico estadual, pelo menos, né? Há diário eletrônico, diário oficial estadual. Há um diário oficial estadual. Então, é muito raro disso acontecer, né? Então, não tenho conhecimento de um local do Brasil que estaria nessa situação, mas a lei prevê.
Caso não tenha nem o processo eletrônico e nem o diário oficial daquela localidade, o escrivão vai fazer essa intimação dos advogados pessoalmente, se estiverem domiciliados no mesmo juízo, ou por carta, por correspondência, né? Registrado com aviso de recebimento, quando morarem fora daquele juízo, daquele domicílio, daquela comarca. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio, ou se presentes em cartórios, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante nos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante da entrega de correspondência no primitivo endereço. Não houve informação sobre mudança de endereço, foi realizada a intimação com envio de carta, a carta foi recebida naquele endereço por alguma pessoa, e aí é considerado realizada a intimação, se não houve nos autos a comunicação da mudança de endereço. Por isso que as partes ou os advogados mudando de endereço, sempre é importante comunicar o novo endereço no Poder Judiciário. 275. A intimação será feita por oficial de justiça quando frustradas a realização por meio eletrônico ou pelo correio. Parágrafo 1º. A certidão da intimação deve conter a indicação do lugar e a descrição da pessoa intimada, mencionando, quando possível, o número do seu documento de identidade e o órgão que expediu. 2. A declaração de entrega de contrafé. 3. A nota do ciente ou a certificação que o interessado não a apôs no mandado. Parágrafo 2º. Caso necessário, a intimação poderá ser efetuada com hora certa ou por edital. Mesma ideia que a gente falou sobre a citação feita por oficial de justiça e a citação feita por hora certa ou por edital. A intimação feita pelo oficial de justiça, ela não é a intimação feita pelo oficial, ela não é uma modalidade muito comum. A intimação feita por oficial, mas é possível. Sempre que um ato deva ser praticado pela própria parte e não por seu advogado, deve a intimação ser feita por oficial de justiça. Esse é o entendimento consolidado, por exemplo, na jurisprudência, quando se fala de intimação por oficial. Então, se para realizar algum ato que não seja um ato de advogado, como fazer petições, a parte ela deve ser, via de regra, intimada pessoalmente. E aí o oficial ele vai com a documentação necessária, exatamente o mandado de intimação, com a cópia daquela decisão do juiz, daquele despacho, vai entregar uma via para o réu, né? Para o réu, para o autor, para a parte que foi intimada. Ele entrega uma via contra a fé e fica com outra via a fé, e aquilo é juntado no processo para comprovar que a intimação foi realizada. Não é uma intimação muito comum que acontece na prática, na maioria das vezes, como eu falei para vocês, são intimações ou pelo processo eletrônico ou intimações pelo diário, mas podem acontecer. E para a gente encerrar o conteúdo, a gente vai falar das cartas, ainda dentro das comunicações processuais. O que são as cartas, né? As cartas são os meios pelo qual os órgãos jurisdicionais comunicam-se entre si, permitindo também a comunicação entre um tribunal arbitral e um órgão jurisdicional, conforme o conceito aí do slide para vocês. Ou seja, se um juiz de Juazeiro do Norte precisa que seja realizado um ato como uma citação de um réu que reside em Manaus, ele tem que solicitar a colaboração da autoridade judiciária daquela cidade de Manaus. Então, se o juiz de Juazeiro ele precisa que seja realizada uma citação por oficial de justiça em Manaus, ele não vai mandar o oficial dele daqui, e sim ele vai solicitar através de uma carta precatória que o juiz de Manaus faça esse ato, determine esse ato por ele lá em Manaus. Se um juiz do Brasil precisa que seja realizado um ato, por exemplo, uma penhora de bens,
Na Inglaterra, na Grã-Bretanha, o Brasil tem que expedir uma carta rogatória solicitando esse apoio à autoridade judiciária do exterior. Da mesma forma, se a autoridade judiciária precisa que um ato seja praticado no Brasil, é enviada uma carta rogatória direcionada ao Brasil. Da mesma forma, um tribunal de justiça precisa que seja realizado um ato, uma oitiva de uma testemunha, por exemplo, num processo de competência originária daquele processo, daquele tribunal. Ele precisa que seja ouvido uma testemunha localizada na cidade de Juazeiro do Norte. Então, o Tribunal de Justiça do Ceará determina uma carta de ordem que ele determina que um juiz aqui de Juazeiro realize aquela intimação, aquela inquirição da testemunha pelo tribunal, por exemplo, né? E a carta arbitral acontece quando um processo submetido a um tribunal de arbitragem necessita que seja realizado algum ato com a intervenção do juízo, como por exemplo, ele precisa que um bloqueio de conta bancária seja realizado. Como o tribunal arbitral não pode fazer isso, porque não tem poder jurisdicional, apenas para decidir, mas não para forçar a sua decisão, o tribunal arbitral ele solicita através de uma carta que isso seja exercido, que seja cumprido pelo juiz de direito. Essa é a ideia. Então, as cartas, elas são formas com que através do qual os órgãos jurisdicional ou um órgão arbitral diante do juízo estabeleçam uma comunicação para ter uma cooperação entre eles. Essa é a ideia das cartas de um modo geral. Olha aí o que diz o artigo 236, trazendo essa ideia das cartas. Os atos processuais serão cumpridos por ordem judicial. Parágrafo 1º. Será expedida carta para a prática de atos fora dos limites territorial do tribunal, da comarca ou da seção ou subseção judiciárias, ressalvada as hipóteses previstas em lei. Parágrafo 2º. O tribunal poderá expedir carta para juízo a ele vinculado, isso é a carta de ordem, se o ato houver de se realizar fora dos limites territoriais do local de sua sede. Então, parágrafo 1º traz o conceito de carta precatória, parágrafo 2º o conceito de carta de ordem. Parágrafo 3º. Admite-se a prática de atos processuais por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real. Então, hoje em dia, até a utilização das cartas, ela acaba, de certa forma, sendo facilitada, no sentido de minimizada. Por quê? Porque antes, para ouvir uma testemunha de um processo, por exemplo, era um processo em Juazeiro, precisava escutar uma testemunha de São Paulo. Então, o juiz de Juazeiro enviava uma carta precatória solicitando ao juiz de São Paulo que fizesse essa inquirição. E lá ele já determinava as perguntas que deveriam ser submetidas e o juiz apenas realizava aquela inquirição da testemunha. Hoje em dia, isso pode ser feito mediante videoconferência, o que facilita bastante, né, o tempo do processo e a dinâmica do processo. Fica bem mais interessante para o juiz realizar essa inquirição por videoconferência, porque ele fica em contato direto com aquela testemunha e facilita a apuração daquilo no processo. Então, seria essa a ideia do parágrafo 3º. 237 diz: será expedida carta de ordem pelo tribunal, na hipótese do parágrafo 2º do artigo 236, que a gente acabou de falar. 2. Rogatória, para que o órgão jurisdicional estrangeiro pratique ato de cooperação jurídica internacional relativo a processo em curso perante órgão jurisdicional brasileiro. 3º. Precatório, para que o órgão jurisdicional brasileiro pratique ou determine o cumprimento na área de sua competência territorial de ato relativo a pedido de cooperação judiciária formulado por órgão jurisdicional de competência territorial diversa. Aquele exemplo que eu estava falando para vocês. Juiz de Juazeiro tem competência aqui. Juiz de São Paulo, competência lá em São Paulo. O juiz daqui não pode praticar um ato em São Paulo. Então, se ele precisa que um ato seja praticado lá, ele solicita essa colaboração. E o inciso 4, arbitral, para que o órgão do Poder Judiciário pratique ou determine o cumprimento, na área de sua competência territorial, de ato objeto do pedido de cooperação judiciária formulado por juízo arbitral, inclusive os que importem efetivação de uma tutela provisória.
que foi exatamente o exemplo que eu dei para vocês de uma tutela provisória. Imagina uma relação, uma tutela provisória, uma penhora, enfim. Seria essa situação em que o árbitro solicita essa colaboração do Poder Judiciário. Parágrafo único. Se o ato relativo a processo em curso na Justiça Federal ou em Tribunal Superior houver de ser praticado em local onde não haja vara federal, a carta poderá ser dirigida ao juízo estadual da respectiva comarca. Então, um ato precisa ser realizado numa comarca de uma cidade do interior do Brasil em que lá naquela localidade não é servida pela Justiça Federal. E quem está solicitando esse ato é a Justiça Federal. Então, como não há Justiça Federal naquele local, pode ser dirigida a um juiz estadual para que ele realize aquele ato. É isso que diz o parágrafo único. Os requisitos das cartas. 260. São requisitos das cartas de ordem precatório e rogatório. O que é que deve ter nessas cartas? A indicação do juiz de origem e de cumprimento do ato. A gente chama aqui de, no caso da carta precatória, o juízo deprecante, quem envia a carta, e o juízo deprecado, quem recebe a carta. Deprecante, quem envia, deprecado, quem recebe. O inteiro teor da petição, do despacho judicial e do instrumento do mandato conferido ao advogado. 3. A menção do ato processual que lhe constitui o objeto. Então, qual o ato processual? Tem que estar especificado. E 4. Um encerramento com a assinatura do juiz. Então, sempre se finaliza essa carta com a assinatura do juiz. Hoje em dia, em virtude dos processos eletrônicos, muitas vezes com a assinatura eletrônica do juiz. Parágrafo 1º. O juiz mandará trasladar, ou seja, copiar, gente, tirar cópias, para a carta, quaisquer outras peças, bem como instruí-las com mapa, desenho ou gráfico, sempre que esses documentos devam ser examinados na diligência pelas partes, pelo perito ou pelas testemunhas. Então, os documentos, além dos documentos indicados nos incisos do 260, qualquer outro documento do processo que o juiz entenda que deve ser juntado para que aquele ato seja realizado de forma adequada no juízo deprecado, ele deve sim instruir com essas cópias dos documentos, né? Então ele mandará, como diz aí, trasladar, ou seja, copiar, tirar a cópia e colocar nessa carta, só isso. Parágrafo 2º. Quando o objeto da carta for exame pericial sobre documento, este será remetido em original, ficando nos autos reprodução fotográfica. Então, se para ser realizada a perícia de um documento por um perito que se encontra em outro local, em outro estado, outra cidade, o juiz ele manda na carta precatória, pela carta precatória, a via original do documento, deixando uma cópia no processo. Parágrafo 3º. A carta atenderá no que couber aos requisitos a que se refere o caput e será instruída com a convenção de arbitragem e com as provas de nomeação do árbitro e de sua aceitação da função. Aí são os documentos necessários quando a carta ela for arbitral, ou seja, o árbitro vai enviar uma carta arbitral solicitando a colaboração do juiz de direito. Então, ele deve, além dos documentos previstos no 260 nos incisos, ele deve enviar os documentos solicitados aí no parágrafo 3º. Os prazos das cartas. Artigo 261. As cartas elas têm devem ter prazos para ser cumpridas, porque o processo ele precisa prosseguir. Olha o que é que diz o 261. Em todas as cartas, o juiz fixará o prazo para cumprimento, atendendo à facilidade da comunicação e à natureza da diligência. Parágrafo 1º. As partes deverão ser intimadas pelo juiz do ato de expedição da carta. Segundo, expedida a carta, as partes acompanharão o cumprimento da diligência perante o juiz destinatário, ao qual compete a prática dos atos de comunicação. Terceiro, a parte a quem interessar o cumprimento da diligência cooperará para que o prazo a que se refere o caput seja cumprido. Então, mostrando que, expedida a carta, as partes do processo, autor e réu, devem ser informadas e podem sim participar da realização daquele ato no juízo deprecado, no juízo que recebeu aquela carta.
Outra questão interessante em relação às cartas, o seu caráter itinerante. O que é isso? Olha aí, 262. A carta tem caráter itinerante, podendo, antes ou depois de lhe ser ordenado o cumprimento, ser encaminhada a juízo diverso do que dela consta, a fim de se praticar o ato. O encaminhamento da carta a outro juízo será imediatamente comunicado ao órgão expedidor, que intimará as partes. Imagina o seguinte, o juiz de Juazeiro, ele solicitou a inquirição de uma testemunha em São Paulo. Então, o juiz de Juazeiro enviou a carta precatória para o juízo de São Paulo. Chegando em São Paulo, o juízo de São Paulo mandou intimar a testemunha mediante oficial de justiça no endereço informado. Chegando lá no endereço informado, se descobre que aquela testemunha mudou e agora já está morando no Rio de Janeiro. Sabendo dessa informação, o juiz de São Paulo, ele pega aquela carta precatória e envia para o Rio de Janeiro. E apenas informa ao juiz de Juazeiro que houve essa ocorrência. Não precisa que ele remeta para Juazeiro pedir ao Rio de Janeiro, porque isso seria uma perda muito grande de tempo. Então, o próprio juiz de São Paulo, ele já envia aquela carta para o Rio de Janeiro. Isso é o caráter itinerante, né? Ou seja, o caráter viajante da carta. Ou seja, a carta é recebida num local, se não for possível aqui, se esse local aqui que recebeu a carta já percebe que não é possível cumprimento aqui, já manda para o local competente, para o local adequado para o cumprimento. É isso que diz o 262. As formas das cartas, 263 e 264. Forma. As cartas deverão preferencialmente ser expedidas por meio eletrônico, caso em que a assinatura do juiz deverá ser eletrônica na forma da lei, conforme eu tinha falado para vocês. Então, via de regra, por sistema eletrônico. Mas, se não for possível, né, aí vai para a via física. 264. A carta de ordem e a carta precatória por meio eletrônico, por telefone ou por telegrama, conterão, em resumo substancial, os requisitos mencionados no artigo 250, aqueles requisitos da carta, especialmente no que se refere à aferição de sua autenticidade, a assinatura do juiz, enfim, esses elementos que a identificam. O juiz pode se recusar ao cumprimento da carta. Via de regra, não. Só é possível em algumas situações que a lei prevê. O juiz recusará o cumprimento à carta, precatória ou arbitral, devolvendo-a com a decisão motivada, quando, as hipóteses em que é possível a recusa. 1. A carta não estiver revestida dos requisitos legais, faltou um requisito. 2. Faltar ao juiz competência em razão da matéria ou da hierarquia. Ele recebe a carta, só que ele é incompetente do ponto de vista da matéria. Imagina, o juiz penal recebeu para realizar atos cíveis. Ele é incompetente, ele não pode cumprir aquilo. Ou em razão da hierarquia. Essa carta deveria ser cumprida pelo tribunal e não pelo juiz. Um exemplo. O juiz tiver dúvida acerca de sua autenticidade. Se o juiz enxergar indícios de fraude, ele também pode recusar o cumprimento. No caso de incompetência em razão da matéria ou da hierarquia, o juízo deprecado, conforme o ato a ser praticado, poderá remeter a carta ao juiz ou ao tribunal competente. Então, naquela situação, o juiz penal recebeu para cumprir uma carta precatória cível. Em vez dele devolver para a origem, ele recusa o cumprimento, mas ele direciona para o juízo cível competente. Para encerrar, cumprimento das cartas. 268. Cumprida a carta, será devolvida ao juízo de origem no prazo de 10 dias, independentemente de traslado, ou seja, de cópia, pagas as custas pela parte. Então, cumprida a carta no seu destinatário, né, no juízo deprecado, ele deve ser devolvida para o juízo que enviou a carta, o deprecante, nesse prazo de até 10 dias úteis. E não precisa, independentemente de ter sido tirado cópias, desde que seja paga as custas pela parte, né? A parte que aproveita do ato, ele tem que pagar pelas custas do cumprimento do ato, né? Da carta precatória. Então ele paga pela carta precatória, pelo procedimento, depois que é feito, é enviado em 10 dias para o juízo de origem. 232 traz uma ressalva. Nos atos de comunicação por carta precatória, rogatória ou de ordem, a realização da citação ou da intimação será imediatamente informada por meio eletrônico pelo juízo deprecado ao juízo deprecante. Olha que coisa interessante.
quando se trata de uma citação ou de uma intimação, sendo realizada a citação ou intimação através dessa carta precatória, rogatória de ordem, imediatamente pelo meio eletrônico, e-mail, por exemplo, é comunicado pelo juízo deprecado ao juízo deprecante que foi realizada a citação ou intimação. Então, com isso a gente encerra, gente, esse tema comunicações processuais e dá mais um passo aí dentro, né, dos atos processuais e do procedimento, enfim, do processo, ok? Então é isso, um forte abraço e até a próxima.